Muito boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, comemorando a obra do Senhor, 4 anos, transformando vidas aqui em primavera. Ontem à noite nós estivemos em Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós vimos lá que ele tinha recebido uma generosa oferta da igreja de Filipos, mas que ele disse: me alegro no Senhor, não foi no dinheiro que recebeu. E além disso, nós vimos também que no momento em que ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso e ainda assim ele disse que estava contente, estava satisfeito com a situação em que se encontrou, de maneira que pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje à noite eu convido vocês então a abrirem as suas Bíblias a 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. É bem possível que alguns de vocês tenham passado por igrejas que lhe prometeram muita coisa materialmente e sempre doutrina errada produz sofrimento e talvez alguns de vocês receberam promessa de que dando sacrificialmente ao Senhor, o Senhor então lhe iria enriquecer. E é justamente em relação a igrejas desse tipo que Paulo então se dirige aqui em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, e vamos ler até o versículo 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e deixa eu só explicar que sãs palavras são palavras sadias, né? Doutrina errada produz doença, né? Coisa ruim. E com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Existem muitos destes hoje em dia, não é? Que ensinam e vivem como que a religião, a igreja, seja meio de ganhar dinheiro. Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Está aqui a nossa palavra. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Senhor, enquanto chegamos aqui diante da Tua palavra, abra os olhos do nosso entendimento. A influência
destes que prometem só bens materiais é muito grande nos nossos dias. E nos livra, Senhor, de tal cilada. Que a Tua Santa Palavra venha a orientar os nossos pensamentos e, consequentemente, afetar as nossas ações. E nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de dizer, então, no versículo 5, que estes homens que ensinam doutrinas errôneas supõem que a piedade é fonte de lucro, Paulo passa a dizer no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se você comprou uma propriedade e depois pretende vendê-la, o seu interesse é em ganhar lucro, não é? E da mesma forma, quem vende no comércio e assim por diante, o normal é esperar que tenha com isso lucro. E Paulo fala aqui de grande fonte de lucro. E que fonte de lucro é este? Ele diz, a piedade com contentamento. Eu tenho tido o privilégio de instruir todos os meus filhos, preparando-os para o casamento. Quer dizer, todos estão casados, fora o Caleb aqui, e vários outros casais. E uma das áreas que a gente ocupa, de fato, geralmente umas 3 horas de instrução, é sobre finanças, que de fato fazem uma parte importante em nossas vidas, e a Bíblia tem muito a falar sobre isto. E bem perto do começo, este é um dos versículos que eu gosto de tratar, porque Paulo diz, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Eu costumo dizer, então, que se você aprende a estar contente, que eu diria que resolve talvez uns 70% dos seus problemas financeiros. Não sei se tem alguém aqui com problema financeiro, mas num grupo desse tamanho é bem provável que tenha pessoas. Eu tenho tratado com tais lá na igreja lá em Salvador recentemente também. Então, se você está enfrentando problemas financeiros, esse texto aqui deve lhe ajudar um bocado. Então, vamos olhar primeiramente essas duas palavras. Primeiramente, a palavra piedade. O que significa a palavra piedade? Piedade é uma palavra que trata de santidade de vida. Se nós aprendemos a viver de uma maneira santa, ou separado da maneira que o mundo vive, então isto é piedade. Paulo, aliás, fala sobre a piedade 2 capítulos antes, virando uma página aí, em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, ele diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te é a ideia de exercício, que é esforço. A piedade não é uma coisa que a gente simplesmente vivendo aí como andando com a correnteza do rio, não vai resultar em piedade, não. Piedade envolve
esforço. É por isso que no versículo 8 ele continua dizendo: pois o exercício físico, aí está a palavra exercício físico, para pouco é proveitoso. Ele não diz que não tem proveito, mas a ideia é você exercita, digamos, muito hoje e passar um mês sem fazer exercício, aí não tem quase proveito não. Né? Mas ele continua dizendo, mas a piedade é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é, a vida aqui na terra, e da que há de ser. Quer dizer, a piedade não vale só para a vida aqui na terra, o exercício físico só tem proveito quanto à vida aqui na terra, mas a piedade tem até consequência ou proveito eterno. A 6, piedade com significa dizer, eu tenho o suficiente. E nós vimos que esta suficiência está na pessoa de Cristo, que tendo Ele, nós temos o que nós precisamos, que Ele, sendo o Senhor de nossas vidas, Ele vai cuidar de nós, Ele vai providenciar o necessário. Mas existe um perigo aí, uma coisa que vai sempre impedir esta vida piedosa. Asaf nos fala sobre isto no Salmo 73. No Salmo 73, começando com o versículo 2, Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou que se desviasse os meus passos. O que foi que levou ele a quase desviar de uma vida piedosa? O que foi que levou ele a quase desviar de confiar no Senhor, de amá-lo de coração? Ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio. Você olhar a vida de outras pessoas. E eu vi que muitas vezes são os ímpios que têm aí muito dinheiro, vivem em muito conforto, sadios. E ele diz, vendo isto, eu quase me desviei do caminho da piedade. Voltando a 1 Timóteo, ele passa a dizer no versículo 7 que essa piedade com contentamento é necessário a gente refletir sobre duas coisas. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando você nasceu, você não veio trazendo um pacote de fraldas e dizendo, mamãe, está aqui a minha contribuição. Não é verdade? Seja filho de rico ou de pobre, não tem diferença quanto a isso, todos nascem nu, sem nada. E
ele continua dizendo, e quando a gente morre, a gente não leva nada. Jó, aliás, falou disto quando ele, que era um homem muito piedoso, temente a Deus, que se desviava do mal, mas também muito rico, uma família linda, 10 filhos, família unida, ele realmente conduzindo a sua família. E num dia ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos todos e os seus servos também, o meio de poder ganhar alguma coisa no futuro. E lá ele adorou ao Senhor, dizendo: o Senhor, saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor deu o que eu tive. E o Senhor também o tomou. E lá ele adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Isto é a piedade. Nós devemos reconhecer que, nascendo nu, tudo quanto adquirimos nessa vida é o Senhor que deu. E se agradar a Ele, tomar, nós devemos amar a Ele mais do que aquilo que Ele nos deu. 30 anos atrás, no mês passado, Deus levou uma filha nossa, a Esperança. Ela tinha 6 meses de idade, nós deitamos ela para dormir à noite, até onde nós sabíamos, sadia. E quando eu fui buscar ela no berço de manhãzinho, para a Ediana dar de mamar, eu encontrei ela no berço morta. Totalmente um choque para a gente. Uma filha muito bem querida. Como é que a gente age diante de situações difíceis como esta? Só o preparo que a gente tinha era o conhecimento da palavra, não experiência de passar por uma coisa semelhante. E foi Jó, especialmente, que nos ajudou a poder continuar adorando o Senhor naquela situação. Meditando na segunda parte aí deste versículo, nem coisa alguma podemos levar dele, eu quero lhes dizer que um dos meus genros é o Samuel, ele é egípcio. E quando eu fui lá, primeiramente para conhecê-lo, e depois para fazer o casamento, depois de aprová-lo, eu tive o privilégio de ir visitar algumas das pirâmides lá e ver um pouco como era a vida dos faraós e lá e tudo. A gente sabe que os faraós foram sepultados com imensa riqueza. Muito, muito mesmo. E a ideia era que esses bens eram para a vida futura deles. E, de fato, se aproveitaram disto? Não. Uns espertalhões, alguns anos mais tarde, entraram lá e descobriram muita riqueza e carregaram, não é? Os faraós não levaram nada, apesar de muita riqueza. E Paulo nos lembra que a nossa vida aqui é por breve tempo. E como Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu estava lendo de uma jovem
que herdou receber $1 milhão por semana. É dinheiro que acredito que todos vocês que estão aqui e eu não sabem nem imaginar uma figura tão grande. E ela dava $20 mil por mês para algumas amigas poder gastar tempo com ela, por tão infeliz, e morreu questão de dieta e droga, com 37 anos de idade. Uma fortuna de dinheiro, mas miserável e infeliz. O dinheiro não é, como Jesus disse, não é onde está a vida, não. Paulo então continua dizendo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uma das coisas que nós precisamos compreender muito bem, se nós vamos saber viver financeiramente dentro daquilo que Deus providencia, é a questão de entender o que são as necessidades bíblicas. Que hoje em dia a gente chama tanta coisa necessidade. E isso afeta até a questão de se casar, até a questão de ter filhos. Muitos dizem, mas não tenho condição de ter filho, porque é tanta despesa. E quando eu vou olhar a coisa, eu descubro que o que estão pensando muitas vezes é de tanta coisa que, na verdade, não é necessidade. Paulo fala sobre as necessidades aqui. Tendo sustento, isso é uma referência ao alimento. Se a gente não comer, não escapa muito tempo, não. Eu me lembro quando jovem, alguém lá na Irlanda fez uma greve de fome, e se me lembro direito, eu acho que números é uma coisa que eu gosto de lembrar, foram depois de 73 dias que ele morreu de greve de fome. Então, muitas vezes com poucas horas, rapazes especialmente, acho que já está morrendo de fome, mas não é nada assim não, viu? Mas nós precisamos comer. E aí a segunda palavra aqui é e com que nos vestir. Só que em termos do original, a palavra é cobrir. E de fato, a roupa nos cobre e roupa é uma necessidade. Deus não quer que a gente ande nu. Ele fez roupa para Adão e Eva lá no jardim. Apesar do pouco que eles tinham feito para se cobrir, não era adequado e Deus fez e os cobriu melhor. Mas outra coisa que cobre a gente também é o teto. Então, nós não bem debaixo de sol e chuva, não. E em alguns cantos do mundo também frio. Então, em Mateus capítulo 6, Jesus incentivando que os seus discípulos não andem ansiosos, preocupados quanto às coisas materiais. Ele diz, o vosso Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. E essas coisas lá são o alimento, a água e a roupa. Então, estas são as necessidades nossas. Tem muitas outras coisas que a gente facilmente passa a achar que são necessidade. Energia elétrica
é uma coisa boa, mas é uma necessidade bíblica? Não. Se você disser que os seus antepassados, uns 100 anos atrás, Deus não providenciou as necessidades. Não é verdade? E não quero prolongar muito, mas pense bem quanto a isso. Deus diz que nós devemos aprender a estar contente quando Ele tem suprido as nossas necessidades. O que são os perigos em relação a isso? Nós encontramos realmente 3 ou palavras ou frases nos versículos 9 e 10 que descrevem onde está o problema que leva a não ser contente. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos. Essa é uma. No versículo 10, o amor do dinheiro. E depois, a cobiça. Nota bem, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós precisamos observar bem as palavras. Ele não está condenando ser rico aqui. Ele diz, os que querem ficar ricos. A pessoa pode ser bem pobrezinha e querer ficar rico. Como também, muitas vezes, os mais ricos não estão satisfeitos e querem ficar mais ricos ainda. Os que querem ficar ricos, ou os que amam o dinheiro, os que cobiçam, diz, caem em muitas concupiscências ou desejos insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ainda diz, quanto a parte má, no versículo 10, é a raiz de todos os males. Quantos não matam para tomar os bens de outras pessoas? Né? O amor ao dinheiro, a cobiça. Né? E depois de mencionar cobiça, eles se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu te pergunto, você quer ficar rico? Você tem amor ao dinheiro? Você cobiça? Os perigos aí são grandes, e grandes em relação à fé. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, aliás, antes de ir para o que ele diz, quero mencionar ainda as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15. É interessante aquela história. Um rapaz vem para Jesus e diz, olha, meu irmão não está querendo me dar a minha parte da herança. E em vez de Jesus falar sobre o problema daquele rapaz, que provavelmente estava sendo injusto na repartição da herança, Jesus diz para aquele que veio a ele, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Certamente ele estava cobiçando aquilo, imaginando e insatisfeito, não contente, imaginando tudo que podia fazer se tivesse aquele montão de dinheiro. Onde
ele já estava vivendo sem aquilo. Ingrato pelo que o Senhor já o tinha dado. E conta aquela história do homem, seu campo produziu em muita abundância, e ele diz: eu vou roubar os meus celeiros e construir outros, e aí eu vou poder dizer para a minha alma: descansa, come, bebe, vou me aposentar e só gozar o que eu tinha. E Jesus disse para ele o que a maioria das pessoas diriam: rapaz, você é muito inteligente, você é muito sábio, planejou bem a sua aposentadoria. Foi? Não, Jesus disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E aí, o que vai fazer, o que vai acontecer com todos os seus bens? E Jesus diz: tal é o homem que só vive para as coisas aqui e não se prepara para se encontrar com o seu Deus. Espero que não tenha ninguém aqui hoje à noite assim. Porque a verdade é que nós poderíamos morrer hoje à noite, não é? A gente não sabe do dia de amanhã. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Se Ele te chamar para prestar contas a Ele hoje, nós precisamos, em termos de preparo, reconhecer o nosso pecado. É grande pecado simplesmente não amar a Deus de todo o nosso coração, de não viver para a glória dEle, a razão pela qual Ele nos fez. E arrependendo do nosso pecado, reconhecendo que nós não podemos descontar o que deixamos devendo aí para trás, quando quebramos a lei do Senhor. E vindo arrependido ao Senhor e dizendo: Senhor, creio que você, como a Bíblia ensina, morreu na cruz do Calvário para pagar o débito do meu pecado. Confio em Ti e não na minha própria bondade. E Ele há de lhe dar um coração novo. Eu não queria terminar aí sem mencionar ligeiramente que Paulo diz então no versículo 11: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. A vida piedosa é uma vida que foge deste materialismo que este mundo vive. Nós estamos no mês de Natal, e mês que os comerciantes se aproveitam para vender muita coisa. E nós precisamos compreender que a vida boa não está nos presentes que vamos ganhar, não. Mas aí eu queria concluir dando uma olhada rápida no versículo 17. Porque temos coisas aqui no versículo 17 que eu entendo que nos ajudam ainda. Paulo diz: exorto aos ricos do presente século. E imagino que talvez muitos de vocês diriam nesse momento: então, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Eu não sou rico, então não se aplica a mim. Mas preste atenção o que Paulo vai dizer. Ele diz que não se orgulhem, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Primeiramente, ele alerta sobre dois perigos em relação aos ricos.
problemas comuns de quem tem muitos bens. O primeiro é o quê? Orgulho. Eu tenho isso porque eu sou muito inteligente, eu trabalhei muito. Muitos vão dizer, eu tenho isso porque Deus viu que eu merecia, e assim por diante, se orgulhando do que tem. O segundo é, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Seja lá o que for que a gente compra aqui na terra, o valor é instável. Geralmente falando, um terreno, uma casa, são bons investimentos. Mas eu tenho ouvido de casos onde facções tomaram certo território. Pelo menos lá no Ceará eu vi isso. E também já ouvi lá em Salvador também. E pessoas venderam a casa por quase nada por causa da falta de ordem por parte das autoridades, não punindo a prática do mal. Paulo diz, riquezas são instáveis. Não tem nenhum investimento que é garantido aqui na terra, não. Ele diz, então, a tendência do rico é confiar que com o dinheiro compra o que precisa. Está doente? Tem dinheiro para ir para um médico e comprar os medicamentos. Até aquela que eu mencionei há pouco, era comprar amizades, né, com dinheiro. Mas aí ele passa, e quero deixar especialmente a última parte do versículo com vocês aqui, porque tem muito a ver com o nosso aprendizado de contentamento. Ele diz, mas em Deus, e eu não gostava da gramática quando fiz até terminar o ensino médio, não. Eu achava uma coisa sem proveito. Mas depois, quando eu passei a compreender que tem muito a ver com o meu entendimento das Escrituras, eu passei a ver a importância da gramática. Infelizmente, eu observo que é muito mal ensinado nas escolas. Mas quando diz aqui, mas em Deus, o verbo está entendido. Aliás, mais do que só o verbo, se disse antes, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas entendido é, depositem a sua esperança em Deus. Isto eu não estou acrescentando à Bíblia, essa parte é entendida quando ele diz, mas em Deus. Ele é instável, como as riquezas. Ele promete e não cumpre? Não. Ele é digno de toda confiança. Ele, em 6 dias, fez o universo e tudo que nela há. Ele prometeu no Velho Testamento enviar o Cristo para salvar pecadores. E ele o fez. O Novo Testamento demonstra isto. Mas além disto, ele descreve esse Deus. Seria um projeto interessante para o próximo ano você ler a Bíblia observando frases como esta que descrevem a pessoa de Deus. Quem é Deus? Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento.
E de novo, preste atenção o que Paulo está dizendo aí, quando ele diz que tudo nos proporciona ricamente. Ele está falando dos ricos? É? Ele por era rico? Não. Quando ele diz que tudo nos proporciona ricamente, ele está dizendo, olha, o fato é que Deus nos dá mais do que as necessidades. Se você está aqui, é porque você tem tido o que comer, não é? Não estou vendo ninguém aqui nu. Obviamente, água vocês estão tendo, porque também se passar pouco tempo sem beber, aliás, morre antes do que pela falta de comer, não tendo o que beber. E imagino que talvez não tenha ninguém aqui que esteja morando na rua, não é? Então, você tem as necessidades. E o perigo para nós é sermos como Asaf, olhar os outros e achar que porque eles têm, nós temos que ter. Eu tenho que dar para o meu filho, porque os outros todos fazem isso. Deus é Deus que tudo nos proporciona ricamente. Eu gosto de dizer que, em termos do governo americano, comparado com outras pessoas, o meu salário é de pobre. Mas é por comparação, eu quero que vocês entendam isso. E por outro lado, o que você ganha e tem, se fosse em vários outros países, o seu seria considerado rico também. Por questão de comparar. Mas nós precisamos, com esta coisa que Deus diz aqui, aprender a sermos gratos pelo que o Senhor nos tem dado. Quando nós olhamos para os outros, nós tendemos a ser ingratos e achar que a gente merece mais. E o fato é que Deus nos tem dado generosamente, não é? Ele é Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em conclusão, eu quero lhes dizer que tem uma coisa que você tem direito a se queixar, a reclamar. Você sabe o que é? Em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Ele continua respondendo essa pergunta. Ele diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nota bem que ele não diz você tem direito de se queixar do pecado dos outros. Deus é soberano sobre os outros também. Se Ele permite na vida sua como crente, é para o seu bem. Mas você deve se queixar do seu próprio pecado. Não faça como Adão, quando Deus diz: Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu proibi? Adão responde o quê? A mulher que tu me deste. Culpando não somente a esposa,
mas a Deus também. Você reclama do seu próprio pecado, mas não fique a olhar para si, se arrependa da sua ingratidão e olhe para Jesus e a sua graça. Ele pode te fazer contente. Ó Senhor, usa a tua palavra. Ela é poderosa, primeiramente, para regenerar os que ainda permanecem nos seus pecados. Que o Senhor usa a este fim nesta noite. Nós também sabemos que o Senhor usa a palavra para criar piedade na vida dos teus. Que o Senhor assim use na vida de cada um de nós aqui. Nos perdoa onde nós temos sido como Asaf, olhando o que os outros têm, até muitas vezes correndo atrás das riquezas deste mundo, sendo negligentes para com as nossas famílias, culto doméstico, a relação com a família, com a igreja. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a viver com as prioridades que o Senhor nos dá. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.